Fala, nação rubro-negra, bom dia. Em primeiro lugar, feliz Dia dos Pais para todos vocês. Para quem tem pai, que curta um dia maravilhoso com seus pais. Para quem não tem mais pai, assim como eu, que curta com seu filho. Então, que vocês tenham um almoço abençoado. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre mercado da bola, né? O Wesley recebeu uma proposta que gira em torno de 120 milhões de reais, então acho difícil o Flamengo segurar a saída do Wesley, e o Flamengo desistiu do Claudinho, né? Até porque os valores que o Flamengo iria pagar pelo Claudinho, o Flamengo ofereceu pelo Carlos Alcaraz, mais conhecido como Charlie, e é um jogador do Southampton, time lá da Inglaterra. Sobre Flamengo versus Palmeiras, tudo sobre essa partida, né? Onde vocês podem assistir esse jogo, qual o horário que vai começar, e a gente vai falar também sobre o show que deram nossos atletas nas Olimpíadas de 2024 lá em Paris. Para vocês terem uma ideia, no final das contas conseguimos com os nossos atletas 9 medalhas e ficamos à frente da Argentina, da Polônia, da Suíça e também da Dinamarca. Essas e outras vocês encontram agora na Flagelo TV, mas antes disso, se puderem, deixe seu like, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo nos grupos do Flamengo lá no WhatsApp e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E hoje, nação rubro-negra, Flamengo tem um grande desafio pela frente. Vamos enfrentar o Palmeiras, provavelmente o Palmeiras com um time misto, mas mesmo eles com alguns reservas ali em campo, é um time que sempre dá muito trabalho. O Flamengo, ele vai enfrentar o Palmeiras às 4 horas da tarde e, infelizmente, a Rede Globo não vai transmitir essa partida para todo o Brasil, né? A Rede Globo continua com a sua estratégia de passar o mínimo de jogos possíveis em TV aberta do time do Flamengo, então esse jogo vai passar somente no Premiere, ok? Galera, o Flamengo vai com o time titular, vai com força máxima, visando o título do Campeonato Brasileiro, até porque após os primeiros jogos dessa 22ª rodada, o Fortaleza ele venceu a sua partida e ultrapassou o Flamengo. A gente pode conferir na tela a tabela do Campeonato Brasileiro, vou falar os 4 primeiros para vocês, né? Botafogo com 43 pontos é o primeiro colocado, o segundo é o Fortaleza com 42 pontos, o Flamengo está na terceira colocação com 40 pontos e o Palmeiras está com 37 pontos na quarta colocação. Mas desses 4 clubes, somente o Flamengo tem um jogo a menos do que os outros, né? O Flamengo tem 20 jogos e os outros têm 21 jogos. O Flamengo deve ir a campo com o Rossi no gol, lateral direito Wesley, lateral esquerda Ayrton Lucas. Na zaga, o Léo Pereira ao lado do Fabrício Bruno. Na parte de volante, o Pulgar um pouquinho mais à frente. O De La Cruz, aí vem o Arrascaeta, o Gerson, o Cebolinha e o Pedro. Um time para ninguém botar defeito. Lembrando também que está suspenso tanto o Davi Luiz quanto o Bruno Henrique. E em relação ao Varela, ele está com uma lesão no quadril, na parte direita do quadril. Para mim, esse jogo vai ser 2-0 time do Flamengo, com o gol do Pedro e um show da nação rubro-negra. O Maracanã não vai estar lotado, mas vai ter uma quantidade gigantesca de torcedores incentivando o Flamengo do começo até o fim. Se vocês quiserem deixar o palpite de vocês, por favor, coloca aqui embaixo do vídeo. Tomara que a gente consiga repetir aquela atuação que a gente teve na primeira partida contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, que a gente foi realmente avassalador no Maracanã. Não deixamos brecha para o Palmeiras jogar, totalmente diferente do que foi o segundo jogo. Então, para essa partida, se o time entrar concentrado, o Palmeiras entrando ou não com time misto, a gente tem que entrar totalmente com humildade dentro de campo, consciente, concentrado e dando a raça que a torcida do Flamengo tanto exige desse time, porque qualidade técnica, conforme eu sempre falo para vocês, o time do Flamengo tem. Quando tem qualidade técnica e junta com uma força de vontade, com sangue nos olhos, praticamente fica difícil para qualquer time aqui da América do Sul poder bater o Flamengo. Então, que a gente entre concentrado hoje, que o Flamengo consiga os 3 pontos e rumo, se Deus quiser, a liderança. Lembrando que o Botafogo joga antes do Flamengo. Então, quando a gente for jogar com o Palmeiras, a gente já vai saber o resultado do jogo do Botafogo, que vai acontecer hoje, às 11 horas da manhã, contra o Juventude. O Botafogo vai jogar fora de casa, então não vai ser um jogo fácil, né? O Juventude sempre complica quando joga no seu território. Então, vamos torcer para o Botafogo dar aquela tropeçada e que a gente consiga fazer o nosso dever de casa da melhor maneira possível. E nação, falando agora sobre mercado da bola, vou falar sobre 2 jogadores. Um é jogador do Flamengo, que é o Wesley. A Atalanta ela fez uma oferta que passa dos 110 milhões de reais, é um valor bem alto pelo nosso lateral direito. E o outro é um jogador que é meio campo, lá do Southampton. Então parece que o Flamengo realmente esqueceu do Claudinho, porque o valor que o Flamengo ofereceu pelo Claudinho, segundo o Globo Esporte, o Flamengo também ofereceu esse valor para o Southampton para contratar o Carlos Alcaraz. Excelente meio campo, faz tanto a função do segundo volante como a função do meio atacante, aquela função que o Arrascaeta faz. É um atleta de 21 anos e caso ele venha para o Flamengo, a oferta que o Flamengo fez por ele é uma oferta altíssima, né?
mais de 100 milhões de reais, 18 milhões de euros, passa dos 100 milhões de reais. Então o Flamengo está indo à vera tentar essa contratação, não sabendo se o Southampton ele vai aceitar, mas pelo menos o Flamengo já botou esses valores astronômicos na mesa do time inglês. O jogador ele tem uma experiência boa na Europa, né? Tanto no Southampton quanto também na Juventus. Juventus que não exerceu o seu poder de compra pelo jogador, o jogador que tinha sido emprestado pelo Southampton. Em relação ao Racing, ele fez bastante jogos também no time argentino, foi muito bem no time argentino, por isso que ele foi para a Europa. Então, se vier para o time do Flamengo, vai ser uma excelente contratação, porque eu conheço o jogador e sei dos seus fundamentos, né? É um cara ali que sabe marcar muito bem, sabe sair jogando muito bem, o passe é um passe de excelência e também chuta muito bem de fora da área. Então, seria um jogador ali para disputar posição com os meio-campistas do time rubro-negro. E sobre o Wesley, segundo o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo recebeu uma oferta que, se tudo der certo, chegará a 120 milhões de reais. E por que eu digo se tudo der certo? Porque é de praxe já nessas negociações que o Flamengo vende um jogador para a Europa, o jogador ter alguns gatilhos para o Flamengo poder receber um valor a mais. Então, a oferta fixa do Atalanta, time italiano, é de 15 milhões de euros. E alguns gatilhos ali no contrato, né, caso ele bata algumas metas, o valor chegaria a 20 milhões de euros, um valor altíssimo, e eu acho difícil, realmente, se esse valor chegou para o time do Flamengo, o Flamengo segurar a venda desse atleta. Lembrando que o Flamengo tem 90% do passe dele. O Flamengo tinha 70%, mas na última renovação o Flamengo comprou mais 20%. Então a staff e o Wesley tem 10% e o Flamengo tem 90% do passe desse atleta. Então é isso, o Flamengo tentando ir atrás de um substituto ali para o Claudinho, né? Porque a negociação com o Claudinho não deu certo e existe sim uma grande possibilidade do Wesley poder sair ainda nessa janela do meio do ano. É isso sobre o mercado da bola. Qualquer atualização a gente traz a informação para os senhores. E nação, falando sobre Olimpíadas, finalizada as atuações dos nossos atletas em Paris 2024, o saldo é mais do que positivo, até porque temos ali em nossos atletas os dois maiores de todos os tempos nas Olimpíadas, que é a nossa Rebeca e também o Isaquias Queiroz. A Rebeca arrebentou nessas Olimpíadas, conseguiu ouro, conseguiu prata, o Isaquias Queiroz conseguiu prata e o Flamengo, no total, contando todos os nossos atletas, conquistamos 9 medalhas. Se a gente fosse um país, a gente estaria à frente da Argentina, da Jamaica, e a Jamaica tem uma tradição gigantesca no atletismo, também ficaríamos à frente da Polônia, da Suíça, da Dinamarca. Então foi uma Olimpíada para ninguém botar defeito, né? Nossos atletas mandaram muito bem, principalmente a nossa Rebeca, orgulho de toda a nação rubro-negra e de toda a nação brasileira. Parabéns ao Flamengo por poder dar oportunidade a esses atletas em treinar em lugares de alto nível, com bons equipamentos, com ali um salário em dia, porque o Flamengo não deixa atrasar nenhum tipo de salário, nem no futebol profissional, nem em outros esportes. Então está de parabéns. Que participação de excelência, né? Deixamos até a Argentina para trás. Então foi realmente uma atuação de ouro, uma atuação brilhante dos nossos atletas, independente da cor da medalha. A gente sabe a dificuldade que é no Brasil para ser um atleta de qualquer modalidade, né? O futebol é ali um esporte com mais elite, né? O bodybuilding também hoje em dia gera uma renda gigantesca, mas os outros esportes, os atletas, se não amarem muito o que estão fazendo, eles não conseguem dar prosseguimento na carreira. Então, parabéns a todos os atletas do Flamengo, a todos os atletas brasileiros também, e que colocação incrível, né? Ficaríamos na 38ª colocação se fôssemos um país. É muito orgulho que esses atletas dão para a nação rubro-negra. Parabéns a todos e para cima deles, não só no futebol, como também em outros esportes. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos. Fiquem com Deus, tenham aí um Dia dos Pais abençoado. Até a próxima e fui!